Prazer estar a conversar com tantos jovens do país inteiro. Realmente estamos no século XXI, que há uns anos não era possível estar na minha casa. A Isabel está em Sintra, na casa dela, vocês estão nas vossas casas, e agora acabei por falar com um rapaz de Vila Nova de Gaia, fantástico. Olha, quando nós fizemos a coleção Viagens no Tempo, inventámos uma organização que se chama AIVET, que é a Associação de Viajantes no Espaço e no Tempo, e fizemos achámos que tínhamos feito uma coisa muito moderna, que era os cientistas comunicavam por televisão, todos. Achámos que era uma coisa fantástica. E agora nós estamos a fazer uma coisa que ultrapassa essa ideia que tivemos quando começámos a coleção Viagens no Tempo. E além disso, queria dizer uma coisa. Há bocado a Ana disse que gostava mais de ir à Amazónia se fosse no presente. Mas se eu pudesse entrar num dos meus livros, eu queria ir a Roma, que é o último livro da coleção Viagens no Tempo, que se chama Em Roma, Ser Romano. Eu adorava ir a Roma, gosto muito de Roma, já lá fui, tive essa sorte, mas a Roma da época do Império Romano. Acho que devia ser uma coisa fabulosa ver Roma nessa época. Vamos passar então à Sara Martins, por favor, liga o micro. Deite já a autorização. Não? Vamos lá, Sara Martins, já tens o micro ligado. Não te estamos a ouvir. Vamos então passar para o Tiago Lima. Vamos então, Tiago, ligar. Olá, sou Tiago Lima e a minha pergunta é: sentem que os livros estão a ficar perdidos no meio de tanta tecnologia? Não estão. Os livros são eternos. Os livros permitem-nos um mergulho em situações, em ambientes muito mais aprofundado, porque o nosso cérebro deixa-se invadir por aquilo que os escritores nos propõem. Ao passo que, quando o cérebro se deixa invadir, nós estamos completamente fixados e é como se estivéssemos a viver aquela situação. As tecnologias permitem-nos, está bem, comunicar, permitem-nos ver coisas diferentes, permitem-nos saltitar na Terra e até ir ao espaço, mas de uma forma mais superficial. Nós não sentimos, vocês pensem, será que nós sentimos o mesmo quando estamos a ver um filme ou estamos a consultar a internet do que quando estamos a ler um livro? Não. Quando estamos a ler um livro, estamos mais dentro daquilo que o autor nos propõe do que quando estamos a usar as novas tecnologias. E por isso, o livro nunca vai deixar de ter um papel muito importante na vida dos seres humanos. Há horas para tudo, horas para ler, horas para navegar na internet, horas para ver televisão, horas para estar com amigos de carne e osso a conversar, em presença, há horas para tudo. Para ir ao ginásio, para dar mergulhos, para fazer desporto, sei lá, há horas para tudo. Se nós organizarmos bem o nosso dia, nós conseguimos fazer tudo. O dia tem 24 horas para toda a gente. Porquê é que alguns fazem tanto e outros não? Porque há alguns que organizam bem o seu tempo. Vamos passar então à Carolina Santinhos Alves. Ora, liga-te, por favor. Boa tarde. A minha pergunta é... Sim, estamos a ouvir-te. Se você pudesse criar uma aventura, você e a Ana Maria, se vocês pudessem criar uma aventura que pudessem gravar para sempre num livro, que aventura fariam, porquê e com o quê? Nós podemos fazer aventuras, nós conseguimos, já fizemos livros de aventuras, na coleção Uma Aventura já temos 62. E, portanto, nós escolhemos aquilo que nos parece que é interessante para os leitores e escolhemos locais que também a nós nos interessam, porque achamos ou interessantes, ou divertidos, ou inspiradores, ou bonitos, e que convidamos os leitores a interessarem-se também por aquele local. E a Ana e eu já dissemos noutras respostas
que nós vamos sempre aos lugares para poder descrever não só o que vemos, mas também o que sentimos e às vezes até o que cheiramos. Às vezes, por exemplo, fomos a uma aventura no deserto. Na aventura no deserto, se não tivéssemos ido ao deserto do Saara, nós não tínhamos possibilidade de descrever a aventura contando o que é que uma pessoa sente quando está no deserto. Estás a perceber? Portanto, nós já fomos a sítios muitíssimo variados e ainda temos mais ideias para aventuras. Ana? Doutora Ana? Sim. O que ela disse está dito, não é? Portanto, já temos 62 aventuras publicadas, já estão fixadas em livros e não vão desaparecer, não se vão evaporar, não é? E isto vai sair agora em abril um livro novo que se chama Uma Aventura em Noite de Tempestade. Tanto eu como a Isabel já assistimos a grandes tempestades, quando éramos pequenas, depois mais velhas, quando ainda não nos conhecíamos, e assistimos a uma grande tempestade, como fomos à Amazónia. Foi uma tempestade quando já estávamos no aeroporto para nos irmos embora, julgámos que o aeroporto ia pelos ares e que nem íamos poder levantar voo, não é? Ficámos espavoridas, mas não, foi uma tempestade própria daquela zona do mundo, não é? Muito, muito, muito violenta e depois, passado um bocadinho, passou tudo. Isso vai sair, julgo que dia 4 de abril, Uma Aventura em Noite de Tempestade. Já estamos ansiosos por ver isso. Vamos então ver aqui o Gustavo Sá. Gustavo Sá, estou a dar-te a palavra, ligas o micro, por favor. Olá. Vamos embora. A minha pergunta é: a coleção Uma Aventura teve início em 1982. Que mudanças é que tiveram de ter para mudar a vossa forma de escrever para os leitores dessa época e desta? Posso responder, Isabel? Posso responder eu. Portanto, o que tivemos que ir mudando foi porque o mundo também foi mudando, quer dizer, tivemos que introduzir telemóveis, computadores, internet, portanto, coisas que não havia em 1982, agora um drone em 1982, ninguém sonhava que estas coisas pudessem existir. E outra coisa que alterou um bocadinho a escrita, mas só um bocadinho, foi o ritmo. O ritmo é mais acelerado, porque hoje em dia vivemos todos, crianças e adultos, a um ritmo muito mais acelerado do que em 1982, portanto a história tem que ser mais rápida, digamos assim. Vocês agora, para começar, quem nunca leu Uma Aventura, quem quiser começar, eu aconselhava Uma Aventura no Sítio Errado. Tem um ritmo muito rápido, é um livro magrinho e é um livro que já tem isso tudo, não é? Já tem os telemóveis. Mas só um bocadinho. Foi o ritmo é mais acelerado. Hoje em dia vivemos todos, crianças e adultos, a um ritmo muito mais acelerado que em 1982. Portanto, a história tem que ser mais rápida, digamos assim. Vocês agora, para começar, quem nunca leu Uma Aventura, quem quiser começar, eu aconselhava Uma Aventura no Sítio Errado. Tem um ritmo muito rápido, é um livro magrinho e é um livro que já tem isso tudo, não é? Já tem os telemóveis. Só um bocadinho. Foi o ritmo é mais acelerado. Vamos então ouvir agora a Joana Mendonça. Vou-te dar permissão para ligares. Olá, eu sou a Joana do Agrupamento de Escolas AE Figueira Norte e queria perguntar se estão satisfeitas com o trabalho que têm desenvolvido e que desafios ainda gostariam de ultrapassar. Isabel? Bem, nós estamos satisfeitas, mas sabes que os escritores tentam sempre ir mais longe e fazer mais e ir ao encontro dos seus leitores. Portanto, nós sentimos que nós geralmente somos ambiciosas e colocamos para nós desafios, nós é que colocamos os desafios para nós mesmos. Mas muitas vezes também há organizações que nos pedem para escrever livros, e isso também é um desafio. Por exemplo, hoje é o Dia da Mulher e nós escrevemos, sai hoje, um livro que se chama O Longo Caminho para a Igualdade, em que fala dos direitos da mulher e como é que foram evoluir, e foi a Imprensa Nacional Casa da Moeda que nos pediu para escrever este livro. E, portanto, isto foi um desafio. Será que nós éramos capazes de escrever uma história que interessasse os leitores sobre este assunto da igualdade das mulheres e dos homens no século XXI? Portanto, nós escrevemos uma história e esperamos que interesse. E é sempre engraçado fazer coisas diferentes daquelas que nós já tínhamos feito antes. Vamos então ouvir a Beatriz Pina. Vou-te dar a palavra. Beatriz, ativa, por favor.
para já, obrigada por estar presente. E quando é que se conheceram as escritoras? Olha, conhecemos em 1976, quando fomos trabalhar para a mesma escola em Lisboa. E por acaso, não é? Chegámos à escola ao mesmo tempo. Eu arrumei o meu carro, a Isabela arrumou o carro dela e chegámos ao portão ao mesmo tempo. Metemos conversa e descobrimos que éramos as duas professoras de português e de história de Portugal, do 5º e 6º ano, que íamos as duas fazer estágio. E foi ali uma simpatia, porque podia não ter continuado, mas não, depois demos sempre bem e continuamos a dar bem até hoje. Somos muito amigas. Leonardo, vou-te dar a palavra, por favor. Bom dia, sou Leonardo Almeida, do 5º A da EBS Ferreira da Silva. E eu tenho as perguntas de toda a turma. Claro, vamos embora. Então, a primeira pergunta é: como se conheceram? Portanto, conhecemos à porta da escola para onde íamos trabalhar em 1976. De que modo surgiu a ideia de escreverem conjuntamente? Nós começámos por escrever para os nossos alunos histórias mais pequenas, e depois, como os alunos não sabiam que as histórias eram escritas por nós e nos diziam que gostavam, e então nós pensámos um dia escrever um livro, foi assim. Qual o título do primeiro livro que escreveram? Foi Uma Aventura na Cidade. Ouviste? Ouviram? Uhum. Sim. O que as motivou a escreverem a coleção Uma Aventura? Foi sabermos que seria um género de livros que agradavam para a idade das pessoas a quem nos dirigíamos. E por isso nós escrevemos Uma Aventura, já expliquei há bocado, porque fizemos um inquérito na escola e todos nos diziam que gostavam de aventuras. Deixámos de ouvir. Está com o microfone desligado. Deixámos de ouvir. Nós estamos a ouvir, não estamos a ouvir. Deixamos de ouvir. Está bem, mas Estamos a ouvir. Pronto. Nós estamos a ouvir. Não podem falar, vamos lá desligar os micros. Vamos ouvir apenas a doutora Isabel Alçado, a doutora Ana Miguel Magalhães e a doutora Teresa. Boa tarde. Posso continuar as perguntas? Sim, por favor. Qual foi o livro que mais gostaram de escrever? Estamos a ouvir. Também tinha essa pergunta. Nós geralmente gostamos mais do último livro que escrevemos, porque é aquele que está... Doutora Isabel, desculpe, não se importa de ligar o micro, por favor. Mas há aí uma coisa qualquer que desliga o nosso microfone. Pronto. O anfitrião está-nos a desligar. Eu não estou a mexer no microfone e de vez em quando desliga. Portanto, eu estava a explicar que o último livro que nós escrevemos, e já falámos dele, Uma Aventura Voadora, é o livro que geralmente está mais fresco na nossa mente. Mas gostamos de todos os livros que escrevemos. Outra pergunta? Então, vamos aqui passar à Gabriela Almeida. Por favor, Gabriela, liga o teu micro. Gabriela? Olá, muito boa tarde. Estão-me a ouvir? Sim. Eu sou do agrupamento de escolas de Loureiro, em Oliveira das Meias, e gostaria de vos perguntar se continuaram a escrever livros por muito mais tempo. Olha, não sei se estão-me a ouvir ou não. Estamos. Enquanto tivermos ideias e tivermos gosto em escrever, vamos continuando. E já agora aproveito para dizer o seguinte: nós escrevemos 63 aventuras, mas escrevemos 120 livros, portanto temos muitos outros livros que não são aventuras, e gostamos de variar, de modo que enquanto estivermos assim frescas para fazer este trabalho, continuaremos, enquanto a fonte não secar. Vamos então passar aqui à Laura Vasconcelos, por favor. Como é escrever livros para crianças? Nós temos que pensar para que idade nos dirigimos. Porque se são muito pequeninos e ainda leem mal, não podemos fazer livros muito extensos, não podemos usar uma linguagem muito complicada. Se escrevemos para pessoas que já são capazes de ler
bem, podemos escrever livros com uma linguagem diferente, mas, portanto, um escritor que escreve para crianças ou para jovens não pode escrever da mesma maneira do que um escritor que escreve para adultos, porque senão as pessoas depois não vão conseguir ler ou não vão gostar do tipo de história, percebes? Então, não sei se a doutora Ana quer dizer mais alguma coisa. Não, é assim, portanto, estamos a escrever. Para quem tem 12 anos é uma coisa, se é para quem tem 4 anos é evidentemente outra, o tema é outro, a maneira de apresentar a história, o número de palavras, temos que pensar nos leitores. E pensamos com muito gosto. Vamos passar então ao Duarte Carvalho, por favor. Duarte, queres ligar-te então? Boa tarde a todos. Só queria fazer uma pergunta. Será que podiam escrever uma aventura que se passe na Quinta do Paço, a qual fica em Ferreira de Aves, no distrito de Viseu? Muito obrigada. É uma sugestão. Eu não conheço. Tu conheces, Ana, a Quinta do Paço? Não. Conheço é a zona de Viseu que é muito bela e ainda não foi trabalhada. Portanto, agora o próximo livro que vamos fazer é nas Arábias, vai ser fora de Portugal. Mas depois realmente temos que pensar em Viseu e podemos visitar essa quinta, que nunca conheci. Mas toda essa zona é muito rica e muito bela e muito boa para uma aventura. Vamos então passar para a Margarida. Por favor, Margarida, liga-te. Olá, eu sou a Margarida e eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é o processo de escrever um livro? Olha, tens que ter uma ideia, tens que saber qual é a história que queres contar, não é? E depois a única maneira é sentares-te e escreveres. E deixar, por exemplo, a pessoa escreve um dia um texto longo, um capítulo, tantas páginas. Ainda estou. E no dia seguinte lê aquilo em voz alta a ver se lhe parece bem. Essa outra lá, está aqui. Isabel? Sim, desculpa, agora vou. Peço desculpa. Portanto, se a pessoa depois vê que está bem, que fez bem, que lhe agradou, muito que bem. Se não, faz as emendas necessárias ou recomeça. Não pode pensar que logo que faz a primeira vez um livro, que logo a primeira página é uma obra-prima, que é uma obra de arte. Naturalmente vai ter que emendar, que pensar melhor, mas tem que saber o que é que quer contar, senão não consegue contar a história. Muito bem. José Ai, peço desculpa, doutora. Nada, eu não acrescento nada. Está ótimo, Cana. Então vamos passar para o José Pedro Almeida. Por favor, liga-te. José Pedro Almeida. Então vamos para a Sofia Ferreira. O José Pedro já está. Pronto, vamos lá. Então a minha pergunta é: tivemos conhecimento que hoje lança um novo livro sobre um tema muito importante relacionado com a igualdade de género. Pensam que ainda existe desigualdade entre homens e mulheres? Por que razão escreveram este livro? Muito obrigado, estás muito atualizado porque tens visto as notícias. A nossa professora também falou-vos nisso. Muito bem. Olha, nós sabemos o seguinte: primeiro, na nossa lei já há igualdade entre homens e mulheres. Houve uma época em que, quando eu era da vossa idade, não havia. As mulheres, por exemplo, para irem ao estrangeiro tinham que pedir autorização do marido ou do pai. Agora já reconhece que a mulher tem igualdade perante a lei e tem a liberdade, que nós vivemos todos hoje num regime em que a liberdade das pessoas é garantida, não é? Portanto, nesse aspecto da lei há igualdade. O que não há, onde não há igualdade é na realidade, porque muitas vezes há situações em que as mulheres têm mais responsabilidade, por exemplo, em casa, e como têm mais responsabilidade em casa, depois no trabalho, os homens acham que elas não podem ter também grandes responsabilidades e não lhes dão lugares de chefia. Estás a perceber? Ou, por exemplo, e é o que nós tratamos no livro, em que uma mulher quer ter uma profissão e o namorado acha que ela não devia ter essa profissão porque não é própria de mulher. Quando hoje todas as profissões, se a pessoa a escolher e sentir que é essa o seu interesse e a sua vocação, todas as profissões podem ser exercidas por mulheres. Neste caso, é uma mulher que quer ir para a Força Aérea, quer ser piloto de avião. E eu posso dizer que eu, quando era pequena, queria ser piloto de avião. E o meu pai não me deixou tirar a carta, que era ainda muito mais barato do que tirar a carta
de automóvel. E como eu não tirei aqui, agora eu não podia contar o que é a situação de uma pessoa agora querer ser piloto de avião, estão a perceber, ou ir para a Força Aérea. E então fomos falar com uma amiga nossa que é coronel da Força Aérea e ela contou-nos como é que foi, percebes? E então esse livro é uma história em que ajudamos as pessoas a pensarem nesta questão, se há realmente igualdade ou não há, e se não houver, melhorarem todos a situação para haver. Eu tinha só mais uma pergunta. Diz lá. Muito bem, diz. Quando começam a escrever, já têm a história toda pensada e esquematizada ou vão deixando a imaginação fluir à medida que colocam as palavras no papel? Primeiro temos que ter uma ideia geral, não é? Sabemos que vai ser, por exemplo, se for uma aventura, se é um rapto, se é em Portugal, se é no estrangeiro, etc. Temos que ter as ideias gerais. Mas depois, claro que vamos deixando a imaginação enriquecer esse esquema que pensámos primeiro, e às vezes até mudamos o plano a meio da história. Tínhamos pensado que o plano seguia um determinado rumo e às vezes é preciso alterar, precisamente porque a imaginação nos encaminhou para o outro lado. Mas como somos duas, temos que saber de que é que vamos falar. Vamos então passar agora para, pode ser a Sofia Pereira. Está a Sofia? Estou aqui, sim. Eu sou a Sofia, sou de Leiria, da Escola Dr. Correia Mateus, do agrupamento, e eu tinha a pergunta que era para saber qual é que foi a reação dos alunos, das personagens principais, ao saberem que iam estar nesta coleção. Ficaram muito contentes, então as gêmeas, os rapazes gostam um pouco de mostrar as emoções, ficaram contentes, mas foram discretos, enquanto que as gêmeas fizeram um alarde na escola, somos as gêmeas mais famosas de Portugal, e fizeram uma grande festa, somos nós, e ainda hoje, por exemplo, na Feira do Livro de Lisboa, geralmente aparecem por lá, porque na vida real já cresceram, já casaram e já têm filhos, e portanto levamos lá os filhos, vão dar-nos um beijinho, e portanto mantemos o contacto assim, pelo menos anual, com elas. Aos rapazes é que perdemos o rastro, mas gostávamos muito deles todos. Laura Venâncio. Laura Venâncio. Boa tarde. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês. Pronto, eu sou do Colégio Dr. Correia Mateus, em Leiria, e a minha pergunta é, pronto, são 4 mãos a trabalhar em um livro só. Quanto é a média de tempo assim que leva para escrever um livro? Respondes no mínimo 2 meses e meio, mais ou menos, para escrevermos os nossos livros. Há alguns que enfim, a coleção Uma Aventura nós já escrevemos há muito tempo e sabemos que é mais ou menos esse tempo que temos para escrever. E aproveitamos as férias grandes, as férias de verão, geralmente temos menos compromissos profissionais e, portanto, fazemos a aventura no verão. Depois vamos escrevendo outros livros mais pequenos, os livros para muito pequeninos, quando tivermos netos, escrevemos livros para mais pequeninos, esses demoram menos tempo. Vamos passar então aqui à Maria Beatriz Costa. Maria Beatriz. Eu queria perguntar, em quantos dias vocês escrevem os livros? Não são dias, querida. A aventura precisa pelo menos de 2 meses e meio. E todos os outros livros, mesmo os mais pequeninos, menos de 1 mês é difícil, porque a pessoa tem que pensar e tem que corrigir e tem que acertar as palavras com a mensagem que quer transmitir. Portanto, menos de 1 mês nunca dá para escrever um livro. Doutora Isabel, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Vamos então passar ao João Pedro Ferreira. João Pedro Ferreira, por favor, liga-te. Vamos à Sara. Sara. Teresa Jorge de Exídeme, então. Queres ligar? Então, antes de mais, queria agradecer por nos darem esta oportunidade de estarmos aqui e falarmos com vocês e pormos estas perguntas.
A minha pergunta tem a ver com o vosso novo livro, e sendo escritoras que primeiro publicaram nos anos 80, e sendo as duas mulheres, alguma vez, pronto, tenho a certeza que isso aconteceu, mas quais foram as situações em que perceberam que não foram levadas a sério só por serem mulheres? Olha, curiosamente, eu nunca sofri esse problema, mas é também por causa de um pormenor que tem a ver comigo própria, é que eu nunca tive vontade de exercer profissões que, quando eu era nova, estavam interditas às mulheres. Por exemplo, eu nunca quereria ser piloto de aviões e, portanto, não tinha o problema de querer uma coisa que não me iam deixar fazer. E, por outro lado, na minha família havia uma grande liberdade e um grande respeito pelas pessoas e, portanto, eu sempre me senti respeitada na família e depois na profissão, como professora, até há mais professoras do que professores, não é? E, portanto, também fui sempre respeitada, eu sempre respeitei os outros, sempre me respeitaram a mim. Pela minha parte, eu não tenho razão de queixa, mas há muita gente que tem. No meu caso, não. Isabel. É que o meu som de vez em quando desaparece e agora desapareceu. Eu já vos disse que neste caso da profissão, depois quando escolhi profissões não tive problemas. E eu acho que as pessoas, se estiverem mesmo determinadas, nós mulheres, nos levam a sério. Nós também temos que provar pela nossa atitude que nós nos levamos a nós próprias a sério, que nós temos confiança em nós e, portanto, que nós esperamos e até às vezes exigimos que nos levem a sério. Não precisamos de gritar, não precisamos de nos zangar, precisamos é de ser firmes naquilo em que acreditamos e não desistir quando achamos que devemos fazer uma coisa que é boa para os outros. Nós mulheres temos muito sempre essa tendência até de pensar muito nos outros, até pela nossa função tradicional na família. Nós somos protetoras, nós gostamos que as pessoas se deem bem. Não são todas as mulheres assim, mas talvez seja a maioria. E, portanto, se nós nos levarmos a sério, eu acho que as outras pessoas nos levam também a sério. Vamos então aqui à Madá. Isabel, eu posso falar? Sim, com certeza. Depois da Madá. Então, Madá, vamos lá ligar, por favor. Está-me a ouvir? Sim, sim. Olá, boa tarde. Sou Madalena Costa e venho do agrupamento de escolas Dom Carlos. Sim. Não estamos a ouvir, Madá. Está-me a ouvir? Sim. A minha pergunta é: qual é o segredo para continuarem a escrever juntas ao fim de tantos anos? Olha, já nos fizeram muitas vezes essa pergunta, o que nos obrigou a pensar no assunto. E eu julgo que há duas coisas. Primeiro, nenhuma de nós gosta de conflitos. Portanto, não gostamos de zangas, nem de chatear as outras pessoas, nem de arranjar complicações. E por outro lado, tanto eu como a Isabel somos irmãs mais velhas. Eu de 5 irmãos, a Isabel de 3 irmãs. Portanto, desde pequeninas que nos habituámos a procurar ajudar os outros até a entenderem-se, a fazerem as pazes quando estavam zangados e, portanto, e depois como professoras também tínhamos esse papel de ajudar os alunos a entenderem-se, a não terem brigas e, portanto, suponho que isso influenciou o nosso trabalho, que nós realmente não nos zangamos, podemos discordar, mas não nos vamos pôr aos gritos e aos berros e a zangarmos, porque não temos essa tendência, nem para nós nem para os outros. Doutora Teresa Calçada. Olá. Olha, eu queria fazer uma consideração e uma pergunta, certo? A consideração é saudar as duas por este livro com este tema. Pode parecer que o tema não é atual, mas o tema é muito atual.
porque a mudança dos tempos também vai mudando os conflitos. E hoje, às vezes, convencemos que a questão do género não está presente nas nossas vidas, e está. Por isso, a ideia de fazer um livro sobre este tema parece-me muitíssimo importante, e convido os rapazes e as raparigas aqui presentes, e também os professores, evidentemente, a não deixarem de ler o livro e de o discutir nas suas formas atuais de, às vezes, ir contra a liberdade individual e a falta de respeito por essa liberdade. Eu sou mulher com 60 e tal anos, e como a Ana e a Isabel, não tive uma grande violência na minha vida, talvez porque eu também sou teimosa e atrevida, e por isso metia uma coisa na cabeça e não deixava, claro, por ser mulher, não pudesse fazê-lo. Mas não quer dizer que ao longo da minha vida eu não tenha sentido essa violência. Eu posso a ter combatido, mas eu senti um distrato e um limite naquilo que eu podia fazer, principalmente quando eu era da vossa idade. Lutei contra isso, mas às vezes foi duro. Queria agora fazer uma pergunta à Isabel e à Ana, para além, naturalmente, um grande abraço por estarmos aqui juntas neste dia, neste duplo dia, Semana da Leitura e Dia Internacional da Mulher, que era: qual é o sentimento quer dizer, qual é a alegria e a responsabilidade que vem de ter já feito, como seguramente vocês têm feito, tantos e tão diferentes leitores de várias gerações já, de gostos e interesses dispares. Que sensação, que prazer, que alegria, às vezes que contradição, não sei. Muito obrigada pela pergunta. Olha, é realmente para nós um sentimento profundo de conseguimos fazer aquilo que nos propusemos. Isso é muito importante quando uma pessoa faz uma coisa e sabe qual é a sua intenção principal. E a nossa intenção principal ao escrever livros para crianças e jovens é que eles gostem de ler, que torná-los leitores. A nossa alegria é quando cada pessoa se torna um leitor. Os seres humanos não é aos números, não é? Mas nós sabemos que se uma pessoa não gostava de ler e passa a gostar de ler porque leu um livro nosso, para nós isso é fantástico. Agora, se forem muitos, tanto melhor. Mas nós pensamos em cada um dos nossos leitores. E felizmente tivemos a sorte de ter muitos e muitos leitores. Eu posso acrescentar que na Feira do Livro de Lisboa aparecem com frequência leitores nossos que já cresceram e até muitas vezes aparecem com filhos e dão testemunhos extremamente comoventes. Por exemplo, um deles que passou por lá a dizer-me: eu estive muito doente e internado num hospital em Inglaterra e o que me valeu foi a coleção Uma Aventura. Outro que passou e disse: quando eu tinha 12 anos os meus pais tiveram um problema, não pudemos ir para férias, tive que ficar em casa e eu não estive fechada em casa porque parti para outros mundos com a coleção Uma Aventura. Vocês é que me valeram. Portanto, tudo isto, pensar que fizemos alguma coisa que deu alegria, que ajudou a esquecer maus momentos, que despertou curiosidade por conhecer outros locais, tudo isto naturalmente é uma grande, grande alegria, como se compreende. Mas já agora aproveito também, Teresa, para dizer quanto gosto de estar aqui convosco, louvar a iniciativa e felicitar. É tão bom ver tantas rapazes e raparigas tão bem educados, com perguntas tão interessantes, e a saudarem-nos e a participarem nisto tão bem. Muitos parabéns. Sim? Muito bem, obrigada, Teresa. Olha, sabes uma coisa, Isabel? Eu ainda espero ver-te fazer uma corrida a Marte e vires fazer um livro sobre isso. Eu não sei se a Ana Magalhães quer ir a Marte, mas tu eu tenho a certeza que queres.
tivesse hipótese, ia, com certeza. Ah, não duvido! E vocês, rapazes e raparigas, querem ir a Marte? Podemos dar a palavra ao próximo, a um dos nossos leitores interessados em fazer perguntas. Ou uma, claro. Bom dia. Olá, Salomão. Olá. Eu sou do agrupamento de Escolas de Fronteira e gostaria de fazer uma pergunta, que é: que importância dão à ilustração nos seus livros? Muito boa. Damos muita importância à ilustração. Nós temos um ilustrador com quem começámos a trabalhar, que se chama Arlindo Fagundes, e vive em Braga. E nós trocamos, nós mandamos as nossas histórias e ele manda-nos as ilustrações, e depois conversamos. Antigamente conversávamos só pelo telefone, agora às vezes encontramos-nos, claro. E depois disso temos tido muitos ilustradores, e nós sabemos que a ilustração pode ser dar mais informação sobre aquilo que nós escrevemos, e pode também tornar os nossos livros mais emocionantes, porque as pessoas, ao observarem a interpretação que o ilustrador fez da história, também começam elas próprias a ter outras interpretações. E vocês já pensaram certamente que, quando leem uma história, uma boa parte do que estão a pensar são vocês próprios que inventam. O escritor escreve uma parte, mas, por exemplo, dizemos, entrou numa floresta terrível. Como é que é uma floresta terrível? É com as árvores com muitos arbustos cheios de espinhos. É uma floresta com as árvores muito grandes e muito escura. É uma floresta onde há monstros que nós nem sabemos quais são. Portanto, cada leitor imagina a floresta à sua maneira. Estão a perceber a ideia? Por isso, quando nós lemos, a nossa imaginação vai sempre mais longe. E os ilustradores contribuem com o seu trabalho artístico para também dar ao leitor formas diferentes de olhar para a mesma história. Mais uma? Podíamos continuar, doutora Isabel? Sim, claro que sim. Sim? Claro que sim. Pronto, então a Leonor, vamos lá ligar o micro, por favor. Boa tarde, eu chamo-me Leonor e sou do agrupamento de Escolas de Fronteira. A minha pergunta é: ser escritora era um sonho de criança? Olha, ser escritora era um dos meus sonhos de criança, mas eu tinha mais e vou-te dizer quais eram. Queria casar e ter 6 filhos. Casei e tive 2 filhos. Queria talvez ser bailarina, mas para isso tinha que ser muito magrinha, e eu não sou muito magrinha. E não estava para viver o resto da vida sem comer croissants com fiambre, não é? Depois também queria ser médica, porque o meu pai era médico, a pessoa às vezes pensa que quer ser o mesmo que o pai. Mas não tinha coragem, não é? Não tinha o sangue frio para ser médica. Depois gostava de ensinar os meus irmãos a fazer os trabalhos de casa, e então aí queria ser professora e fui professora. Portanto, tinha muitos sonhos, realizei uns e não realizei outros. Eu aconselho a vocês que sonhem muito, porque ninguém realiza todos os sonhos. Doutora Isabel, quer dizer alguma coisa? É o mesmo género de resposta. Eu já disse que gostava de ser aviadora, nunca tirei a carta de avião, e houve outras coisas que eu quis fazer e não consegui fazer, mas posso dizer que aquilo que fiz sempre com muito gosto e muita alegria. Eu adoro dar aulas, ainda gosto de dar aulas quando dou, eu gosto de dar aulas presenciais, e também gosto de dar aulas online, porque eu mesmo antes da pandemia já dava aulas online e também gosto. E sabem uma coisa que é divertida? É na aula online estarem os alunos, neste caso nós não estamos a dar uma aula, mas estou a ver os meninos e as meninas, vejo lá atrás as vossas casas, alguns estão no quarto, outros estão na sala, etc. Às vezes aparecem os pais, as mães e as avós, e é engraçado, e até podem aparecer os cães e os gatos, também é engraçado. E nós ficamos, é diferente porque estamos mais distantes do que quando estamos ao vivo. Mas ao mesmo tempo, como estamos cada um na nossa própria casa, é como se estivéssemos a abrir a nossa casa para os outros. Isso também é bonito.
Vamos passar então ao Duarte Mendes. Duarte Mendes, liga-te, por favor. Muito boa tarde, eu sou do agrupamento de escolas Fundão de Tavra e queria fazer uma questão. A maioria das aventuras aparecem na televisão. O que acham de que vem? Os filmes refletem as ideias registadas nos livros? Portanto, um filme é sempre uma adaptação de uma história escrita, nunca é exatamente igual, até porque fica muito caro. Repara, se nós dissermos assim, as gêmeas entraram numa festa e estavam lá 500 pessoas, isto não fica caro, não é? É só escrever essas palavras em vez de escrever outras, mas se for fazer um filme têm que contratar 500 pessoas e pagar-lhes, portanto tem sempre que haver uma adaptação. Mas foi uma experiência engraçada. A SIC, no ano 2000, pediu-nos autorização para utilizar as nossas histórias e fazer uma série. E nós achámos a ideia muito engraçada, ainda fomos assistir a algumas filmagens e correu bem. É claro que nunca é exatamente igual. Vamos então passar aqui à Ema. Olá. Ema Ricardo. Estão a ouvir? Sim, sim. Então, a minha pergunta é se alguma vez, antes de lançarem um livro, deram a ler antes e pediram opinião aos filhos ou netos? Nessa altura ainda não tínhamos netos, só filhos, mas não demos a ninguém a ler. Lemos nós e depois demos a ler às editoras. Demos a uma editora que disse que não queria porque as pessoas só gostavam de aventuras passadas, escritas por estrangeiros. Depois houve outra que disse que era muito engraçado, mas que só faziam livros escolares. Depois houve outra que disse que não queria, mas aconselhou-nos a ir a caminho. Eu já não queria ir, dizer isto, se calhar ninguém vai querer e não vale a pena. E a Isabel disse, não, vamos tentar, vamos continuar. E lá fomos. E realmente a caminho quis publicar o primeiro livro e quis publicar todos os outros, e depois aquelas editoras que não nos quiseram, até tiveram pena depois de não terem percebido que os livros tinham condições para ser amados no seu país. E portanto foi assim. Mas não perguntamos a ninguém, só agora sempre ao editor. Às vezes o editor da Caminho diz-nos qualquer coisa, olha, falta aqui um pormenor, ou há aqui uma coisa que não está bem explícita, e nós vamos ver e corrigir, se necessário. Vamos passar então aqui ao Francisco. Francisco Oliveira, ligas-te? Sim, eu sou Francisco Oliveira, sou da Escola da Ponte, represento o grupo A1. Eu estive a ler o Diário Cruzado de João e Joana, com a minha turma também, e acho também com as outras turmas da Escola da Ponte, e a minha pergunta era, qual foi a vossa motivação para escrever o Diário Cruzado de João e Joana? Queres responder, Isabel? Respondo eu. Portanto, eu tenho irmãos rapazes quase da minha idade, não é? E, portanto, e tive muitos amigos mesmo como irmãos, desde pequena, e grandes grupos. E, portanto, propus à Isabel fazermos a história de dois amigos, que eram mesmo só amigos, porque há quem diga que um rapaz e uma rapariga não podem ser amigos, porque a amizade entra sempre qualquer coisa que parece com amor, ou com namorico, mas não é verdade, não é? Uma pessoa pode ter um grande amigo, rapaz, e um rapaz pode ter uma grande amiga e rapariga com quem gosta de confidenciar, com quem gosta de conversar, a quem gosta de pedir conselhos, contar os seus problemas, e foi essa a ideia, não é? E, portanto, tinham que estar longe um do outro para se escreverem, que seria através da internet, e colocámos-los em sítios onde não havia internet para terem que ser cartas, não é? E, portanto, inspirámos também em situações que conhecemos e em casos que conhecemos. Portanto, a adolescência leva a outro tratamento diferente das aventuras, já é mais os problemas pessoais, a descoberta, enfim, do amor, da amizade, das desilusões, dos projetos que vão avante ou que falham, é a vida tomando outras cores na adolescência. Vamos então passar aqui à Beatriz Gabriela da Costa, ligas-te, por favor. Boa tarde. Eu sou aluna do agrupamento de escolas de Lareiro em Oliveira das Meias e gostaria de colocar a seguinte sugestão. A obra Segredos de Lisboa criou em vocês mais vontade de descobrir Lisboa? E nós como nós vivemos em Lisboa, muitas vezes situamos as nossas histórias na cidade que conhecemos melhor, que é a nossa, não é? Aliás, nascemos as duas em Lisboa. Mas
quando vamos escrever uma história que se passa num determinado local da cidade, nós vamos vê-lo outra vez. Vamos as duas, conversamos, para nos inspirar. E, por exemplo, também a nossa vida, quando escrevemos a aventura no Porto, os nossos maridos são do Porto, os avós da Ana eram do Porto, nós conhecíamos já bastante bem o Porto, mas fomos de propósito ao Porto para nos inspirarmos para a aventura. Estás a ver? Portanto, as cidades inspiram-nos, mas nós temos que, quando estamos a querer escrever a história, deixar-nos invadir por locais, sabermos exatamente onde é que queremos situar a história para poder depois que ela fique realmente clara e que interesse os leitores. Mas já agora acrescento que sim, que realmente Lisboa é uma cidade, não é muito grande, mas tem muitos recantos que vale a pena de ir descobrir outra vez. E não é só Lisboa, em todo o Portugal há vilas e cidades e sítios que a pessoa vai e vê de uma maneira, porque vai com um grupo, vai distraída, faz um piquenique, mas se lá voltar vai descobrir com certeza outros encantos que não tinha reparado, nos quais não tinha reparado da primeira vez. Portanto, vale a pena observar o mundo que nos rodeia, que é um belo mundo. Vamos então passar aqui ao João Pereira. Ligas-te, João Pereira. Olá, eu sou... Estás ao contrário, rapaz. Estás de pernas para o ar. Ele gosta de se pôr como o Mar Ressupila a mim. É original. Diz lá, João. Eu sou da Escola Básica Secundária Vieira de Araújo, em Vieira de Minho, e eu queria perguntar o que as motivou a escrever livros que retratam acontecimentos históricos. Olha, nós somos professores de português, mas também de história, e gostamos muito de história universal e história de Portugal. E, portanto, os manuais de história e estão misturados com geografia, às vezes não são tão atraentes, não é? Dão factos, mas ficam um pouco secos. E então imaginámos fazer uma coleção em que ajudássemos os leitores a mergulhar noutras épocas. Aliás, há sempre, por exemplo, na Viagem ao Tempo dos Castelos, um mergulho com 900 anos. Portanto, há sempre um capítulo que tem esse título, em que eles passam para outra época e vão viver como se vivia naquela altura e fazer descobertas de coisas pequenas. Olha, os que vão, por exemplo, ao Império Romano, uma descoberta simples que até a nós naquela altura, e que somos professores de história e sabemos isto muito bem, mas a que não tínhamos dado importância. Os romanos, que eram um povo riquíssimo em imaginação, não é? E em criatividade, não criaram uma coisa que nós não percebemos como é que eles passaram sem elas, são as meias, não é? Que não teriam frio nos pés, andavam com sandálias, e então no inverno no norte de Itália é gelado, não é? Portanto, há pequenos pormenores saborosos e que dão a história do dia a dia nessas épocas. E então é isso que nós queremos proporcionar aos leitores, que mergulhem connosco noutras épocas. Não sei, são 15h54, será que ainda podíamos colocar mais questões? Podemos ir até às 4 horas, para ser um número redondo, está bem? Okay. E depois, para ser um número redondo, a seguir às 4, ainda damos 3 perguntas e depois fechamos, está bem? Ok, sim senhor. Então, Mariana Costa, vamos lá. Olá, eu sou Mariana Costa, da Escola Básica da Ponte, e estou a representar a Consolidação Grupo 1. A minha colega Maria Inês gostaria de perguntar qual foi a viagem que mais gostaram de fazer em conjunto. Eu gostei de todas as viagens que fiz com a Isabela, algumas não fizemos sozinhas, fomos também com o meu marido, por exemplo, ao deserto, foi uma viagem um bocado atribulada, não é? Porque não é fácil para 3 europeus deslocarem-se no deserto, porque não sabemos fazê-lo, não é? Mas a viagem talvez mais fantástica, em que a pessoa sente, parece que foi, que chegámos ao mundo... Espera, não diga já. 1, 2, 3, foi a... A Amazónia. A Amazónia parece que chegámos ao mundo como ela era no princípio do mundo, que há ali uma harmonia entre homens e animais e vegetais como não há em mais parte nenhuma. Tem uma espécie de magia, aquela floresta. Vamos então passear... Desculpe, só posso dizer mais uma coisa? Diz, querida. Dois dos meus colegas fizeram umas perguntas diferentes, que eu gostaria só de dizer porque são um pouco diferentes.
A minha colega Sofia Silva perguntou: que mensagem gostariam de deixar às pessoas nesta época de pandemia? Olha, eu vou já dar uma. Ler faz bem a tudo. Não percam a coragem. É uma grande maçada. A Isabel aguenta isto melhor do que eu, para dizer Não, mas a sabem verdade. que as pandemias Percam a passam coragem. sempre. Nós já escrevemos um livro que se chama O Ano da Peste Negra, e naquela época, reparem vocês, não havia vacinas, não percebiam o que é que estava a acontecer, não percebiam de onde é que vinha aquela doença, e mesmo sem tratamento, sem vacinas, sem nada, aquilo passou. Porquê? Porque os seres humanos são resistentes. É claro que é muito mau, é horrível, nós vermos que todos os dias morrem pessoas. É muito triste. Eu não sofro por mim própria, porque como a Ana disse, sou muito adaptável, mas sinto, é um baque todos os dias que eu tenho quando vejo que morreram pessoas. E já tive pessoas de família próxima que tiveram muito mal com o Covid. Mas tenho a certeza que vai passar. E esta certeza dá-nos coragem. E tenho a certeza de se cada um de nós tiver o cuidado de se proteger a si próprio e proteger os outros, está a contribuir positivamente. Com a máscara, limpando as mãos, não indo muito próximo dos outros. Custa, mas custa muito mais se nós ficarmos doentes ou se transmitirmos uma doença aos outros, percebem? Portanto, é isso que eu sinto. E isso, digo-vos, dá muita força para conseguir ter a certeza de que daqui a alguns meses nós estamos uns a dar abraços aos outros e o pior, sabem o que é que eu tenho medo? É que depois, como nós estamos com tantas saudades dos abraços, que demos um abraço e pulamos e ficamos ali abraçados e nunca mais nos largamos. Vamos passar então aqui ao Miguel Luís, sexto E. Miguel Luís, liga-te, por favor. Miguelito, vamos lá. Já tens o teu micro? Então, vamos passar à Gabriela Granjo. Gabriela. Sou eu. Eu tinha uma pergunta que era: qual é o livro favorito? Essa já respondemos. Nós gostamos de todos, mas o último está mais presente na nossa cabeça, porque saiu só há uns meses, não é? Ainda nem fez um ano. O último da aventura e o 2 são os últimos. Está ali um Vasco há muito... O 2 é o longo caminho da igualdade, não sei se já deram conta, não é? Está ali um Vasco que partilha comigo o quadradinho, tem sempre o dedo tão espetado, não sei se lhe quer dar a palavra. Tchau, beijinho. Está só Vasco, só Vasco, não está? Não está a ver? E está com o dedinho no ar? Está com a mãozinha no ar? Tem o próprio dedo no ar. Tem de pôr a mãozinha, Vasco. Vamos lá. Eu já vou procurá-lo e vamos passar aqui ao Pedro Isabel, Miguel. nem todos os ecrãs aparecem. Está aqui o Vasco. Estou a ouvir o Vasco. Vasco, vamos embora, Vasco. Já te dei o som. Boa tarde. O meu nome é Vasco, sou do agrupamento de escolas de Loureiro. Queria lhe perguntar, quando começaram a escrever o livro Segredos de Lisboa, já tinham a história toda pensada ou vão deixando a imaginação fluir à medida que colocam as ideias no papel? São um pouco das duas coisas. Tínhamos pensado em geral, mas depois vão sempre aparecendo ideias. À medida que estamos a escrever, vêm mais ideias. E foi divertido fazer esses livros, foi uma encomenda da Enel, da EML, e foi engraçado escrever esses livros. Maria Elisa, queres então ligar-te? Maria Elisa? Não. Então vamos passar para a Eva. Eva. Boa tarde, eu sou da Escola da Ponte, representante do Grupo Aprofundamento 2. A pergunta que eu gostaria de fazer é: quais são os livros que foram ou que vos marcaram mais sem serem da vossa coleção, serem de outros autores?
Olha, no meu caso, quer dizer, agora eu já tenho 74 anos, não é? Portanto, os livros que li na infância já estão lá muito longe. Havia um livro que eu gostava imenso quando era pequena, que se chamava As Férias, que eu li muitas vezes, por exemplo. Mas depois houve outros livros, mas para adultos. Há um livro que eu leio de vez em quando, outra vez, que é Os Maias, do Eça de Queiroz, que gosto muito. Outro livro de um autor brasileiro, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Portanto, já são livros para adultos que eu tenho aqui na minha estante e que de repente, às vezes tenho saudades das personagens e daqueles locais e vou ler outra vez. E a guerra sim. Diz. A Guerra é a Paz, também, A Guerra é a Paz. Sim, ou Madame Bovary ou outros. Há assim uns livros que marcaram a nossa vida ao longo das várias idades que fomos tendo e que nós de vez em quando gostamos de ler outra vez. A mim foi um livro que chama Os Desastres de Sofia, que eu li, deram-me como um presente no fim do ano letivo. Na minha escola davam livros no fim do ano letivo e eu tive Os Desastres de Sofia, e quando cheguei a casa comecei a ler e só parei quando acabei. E foi o primeiro livro com capítulos que eu li. Mas é um livro que já está agora um bocadinho, já está desatualizado e as pessoas hoje vão ler aquele livro e acham, isto é de outra época, não é do nosso tempo. E realmente é. Mas foi um livro que me marcou muito, porque foi o primeiro livro com capítulos que eu li. Então vamos passar às 3 últimas perguntas. Enzo, por favor. Antes de mais, boa tarde. Sou o Enzo, aluno do 6º ano da Escola B23 da Arosa Santa Cristina, do Agrupamento de Escolas do AF. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Diz. Eu fiquei a saber que vão lançar um livro hoje. E qual é a moral desse livro? Já que hoje é o Dia das Mulheres. Obrigada e feliz Dia das Mulheres. Obrigada, Enzo. Olha, a mensagem central é que todos nos devemos esforçar para perceber se há alguma desigualdade entre as mulheres e os homens no sítio, na nossa família, no sítio onde nós vivemos, e contribuir para que não haja. Percebes? Essa é a nossa ideia principal. É que nós não queremos de maneira nenhuma, nem achamos que as mulheres e os homens não se devam entender bem, devem se entender muito bem, e não é à força que as mulheres impõem a sua razão. É conversando e é fazendo os homens às vezes pensar em certas circunstâncias em que, por exemplo, não estão a respeitar o direito da mulher a falar. Isto geralmente nas empresas, uma pessoa quer falar, espera aí, e não lhe dão a palavra. Não pode ser. Vocês veem que na escola toda a gente tem o direito a ter a palavra. E isso é uma indicação nítida que a escola respeita igualmente homens e mulheres. Mas às vezes isso não acontece noutras circunstâncias. Percebes? E, portanto, a nossa mensagem principal é que cada um de nós deve procurar ver se há desigualdade para conseguir construir uma melhor igualdade. E queres falar ainda, Enzo? Queres? Olha, Isabel, este nome Enzo ainda nunca usamos nos nossos livros. Não, mas é giríssimo. Enzo, queres entrar numa história nossa? Queres entrar o teu nome numa história? Olha os olhos dele. Faz lá outra vez os olhos. Muito bom, muito bom. Já está arrematado, vais entrar numa história nossa. O nosso é um nome tão giro. Vamos pensar então à Inês Pereira. Por favor, Inês. Inês Pereira. Boa tarde. Eu tinha uma questão para dizer. Colocar? Então, era perguntar se alguma vez pensaram em fazer uma história cá em Estremoz por causa da lenda da nossa Rainha Isabel, Rainha Santa Isabel. Por acaso ainda não pensámos, mas nós somos grandes fãs da Rainha Isabel e de Estremoz. Realmente estão a ver como já fizemos tantas aventuras, tantos livros e ainda há tantos assuntos que não tratamos. Um dia destes temos que ir para Viseu, como disse há bocado, e assim para Estremoz. Muito bem, muito bem. Obrigada. Então, e agora o Miguel do Carmo, por favor. Miguel do Carmo, queres-te ligar? Pronto. Então, olá, boa tarde, o meu nome é Miguel do Carmo e falo em nome da Escola Dom João V. Antes de mais, aproveito a ocasião para dizer que sou apaixonado pela vossa obra. Olha, tens aí à tua frente, muito obrigada. Tens aí assim muitos livros escritos por nós, obrigada. Ok. Ficamos muito Gostaria contentes. de saber
Se vos parece um título interessante, uma aventura em plena pandemia. Sabes que a pandemia, enquanto durar, eu por mim prefiro esquecê-la, a ver se isto passa depressa para eu esquecer. Mas depois, quando tudo for passado, quem sabe a gente faz uma aventura em plena pandemia. Mas neste momento só nos queremos é ver livre da pandemia, não é? Sim, mas eu gosto é da tua ideia em plena pandemia, isso é que dá graça ao título. Quem sabe se nós, obrigada, é uma sugestão e vamos pensar nela, mas talvez daqui, quando passar, ainda tem que passar e depois ainda temos que esquecer um bocado para depois podermos pensar nisso. Mas olha, eu quanto gosto de estar com vocês, quanto tem sido bom estar a conversar convosco e quanta pena tenho de não poder ficar muito mais. Mas quando a Isabel disser para fechar, teremos que fechar. Mas tem sido e vou-vos explicar porquê. Porque nós temos o lançamento, nós lançamos o livro, vocês é que são os primeiros a ver este livro que saiu hoje. Mas a seguir temos com a imprensa nacional um lançamento online e por isso é que não podemos ficar mais tempo. E também a verdade é que as pessoas a certa altura já estão fartas de estar online. E por isso não podemos demorar muito mais. Posso fazer a próxima pergunta? Podes, diz lá. Quem mostra lá o teu braço? Mostra lá o teu braço. É gesso. É gesso, coitado. Mas a tua cabeça não está engessada, porque está muito viva, já vi. Quando sai uma aventura em Noite de Tempestade? No dia 4 de Abril, tanto quanto sei. Olha, 4 de Abril, Ana estava a dar uma novidade que eu não sabia que estava marcado para o dia 4 de Abril. Está marcado, pode haver algum atraso, mas está marcado ir para os supermercados e para as livrarias, se já estiverem abertas, para o dia 4. E depois também pode ser encomendada por internet, para a Leia. Também podem, mas eu não sei qual é o site. Mas vocês, se alguém quiser encomendar, encontram melhores do que nós. Posso perguntar a última pergunta? Podes, diz lá, tu mereces todas as perguntas e mais alguma. Por curiosidade, porquê é que mudaram o título do livro Uma Aventura Debaixo da Terra para Uma Aventura no Metropolitano? Foi ao contrário, querida, era uma aventura no Metropolitano, que passou a ser debaixo da terra. Sabes porquê? Porque naquela altura só havia Metropolitano em Lisboa. E nós pensámos, se calhar os meninos do Porto, ou de Coimbra, ou de outras cidades, vão ficar aborrecidos por nós pormos este título, porque parece que é tudo em Lisboa, não é? Então, debaixo da terra, porque eles realmente vão debaixo da terra pode dizer em qualquer parte, a um túnel, a um poço, a uma gruta, e então era mais universal. Mas posso-vos dizer que nós fomos ver as escavações que estavam a fazer em Lisboa para depois montar o Metropolitano, andámos lá por baixo nos túneis, quando ainda não estava feito, e vimos as máquinas que estavam a escavar o interior da Terra para poder fazer essa história. Então, se calhar está na altura de uma palavra final das nossas convidadas, por favor. Mas a Isabel disse que dávamos mais 3 respostas, curtinhas, dê mais 3, tenho muita pena. Como mais professora, 3? Não gosto de deixar ninguém com o dedo no ar. 3 perguntas rápidas, 3 respostas. Tantas. Vamos lá então. Paulo, Isabel, quantas perguntas é que ainda havia aí, meninos de braço no ar, quantos eram? Ainda temos muitos. 80 e tal, não é? Meus queridos, temos 66 agora, 66. Então, noutra altura fazemos outro encontro, mas agora dê mais 2 perguntas para a Isabel e 2 para mim, rápidas. Perguntas rápidas, vamos lá, respostas rápidas. Eva Simões, vamos embora. Vamos ligar, Eva. Eu tenho uma pergunta. Eu sou a Eva, sou do agrupamento de Escola Rainha Santa Isabel, e a minha pergunta é: quando a SIC, em 2000, deu a ideia de fazer a série, vocês aceitaram logo ou ainda pensaram? Aceitamos logo, mas com condições. Pusemos condições que eles respeitaram, mas aceitámos logo porque achámos uma ideia gira. Obrigada. E as condições eram de ser rápido, ter personagens, atores parecidos com as nossas personagens e não ter palavrões. Então agora passamos para o Paulo, quinto C. Vamos embora, Paulito. Então, Paulinho, vamos lá ligar, certo? Ok, já está. Olhem, eu tenho aqui 3 perguntas que se interligam. Então diz lá todas de seguida, vá rápido. Alguém das suas famílias, porque são 2, era escritor ou escritora?
Eu tenho, sim, tenho uma tia, a minha mãe e uma filha. Tenho 3 escritores e o meu irmão escrevia telenovelas. E a minha mãe escreveu romances, uma tia escreveu Eu estou a romances. dizer só livros. Só livros. Livros, sim. Tenho uma tia, minha mãe e a minha filha, que também escreve livros para crianças pequeninas, porque é educadora de infância. Eu não. E a Isabel Alçada? Eu não. Ok. E agora, quem as inspirou? Quem nos inspirou? Sim. Os alunos que são da idade dos nossos leitores, percebes? Os nossos alunos inspiraram-nos muito. E depois inspiram-nos outras pessoas de outras idades, também nos inspiram. E até, agora, há uma coisa que não nos inspira nada, mas temos que pôr para as histórias terem emoção, que são os bandidos. Os bandidos, nós achamos incrível que uma pessoa possa fazer coisas boas e se ponha a fazer banditagens e coisas más. Mas, então inventamos bandidos. Pronto, eu também não gosto de bandidos, por isso. E quem as apoiou? Quem apoiou cada uma? Ao serem escritoras? Quer dizer, alguns pais... Sim, a minha mãe era uma pessoa que apoiava todas as boas ideias. Se eu queria escrever histórias, ela incentivava-me a escrever histórias. Se o meu irmão queria fazer desenhos, ela incentivava-o a fazer desenhos. Portanto, era uma família muito positiva. E o seu pai? Meu pai morreu quando eu era muito pequena, mas a minha mãe casou-se outra vez e o meu padrasto foi um pai para mim e para os meus irmãos, e depois tivemos mais irmãos desse segundo casamento, mas sempre todos muito unidos, muito amigos e todos a ajudar todos. E ainda hoje é assim. Ok. E a Isabel Alçada, quem a apoiou? Isabel Alçada. Está aí. A Isabel deve ter ficado outra vez sem som. Ok, Isabel Alçada, tente desativar e ativar novamente o som. E isso resulta na nossa turma. Vou tentar falar-lhe por telefone, espera aí. Olha, sabes o que é? Isto tem a ver com o anfitrião. Mas se calhar podem... Agora já está, pronto. Já está. É que eu quando desativo o som, telefono logo à Isabel Torreala depois, que é a organizadora da sessão, e ela ativa-me. Portanto, é só um bocadinho até a solução aparecer. A mim, incentivou-me toda a minha família. O meu pai era muito alegre e contava-nos muitas histórias, a mim e às minhas irmãs, e gostava muito de livros e assim. E quando viu que eu tinha escrito aquela história com a Ana Magalhães, a primeira, Uma Aventura na Cidade, ficou muito contente. E depois, na minha família, toda a gente me incentivava. Até vos digo uma coisa, ainda agora, o meu marido incentiva-me imenso. Até vos digo que o meu marido tem mais confiança em mim do que eu própria. E isso dá-nos uma força enorme. Isso é um bocado difícil. Mas é verdade, ele diz-me que eu consigo e é verdade. E então, mas isso tem-me dado muita força na vida, percebes? Quando nós temos ao lado uma pessoa que nos apoia, nos diz que nós vamos conseguir e que vale imensa pena fazer isto e fazer aquilo, porque há pessoas que são ao contrário, que nós dizemos, eu gostava de fazer isso, não vais conseguir. Não, é sempre ao contrário, vai. E isso dá-nos muita alegria. E eu, apesar de fazer este livro, O Longo Caminho para a Igualdade, eu nunca pensei que o meu marido tem sido o contrário, apoia sempre tudo aquilo em que eu faço. Tudo o que eu faço, ele me dá grande apoio. Agora, a minha filha, os meus netos, todos me dão apoio. Isabel Alçada, olha, se pudesse escolher um escritor em todo o mundo que fosse o seu preferido dos livros que já leu, que não é você porque escolhemos a nós normalmente, qual seria? Olha, eu escolhi o Eça de Queiroz porque é o meu escritor português preferido e escolhi um escritor português que está ao nível dos grandes escritores do mundo inteiro, porque preferia que num ranking, se houvesse um ranking que fosse um português, a ser outra pessoa de outro país, percebes? Okay. Mas claro, gosto de autores de outros países, mas se dissesse, você vai ter influência em pôr no topo um escritor, eu punho essa de Queiroz. E Ana Maria Magalhães? Eu também punha essa de Queiroz, mas se dissessem que não podia ser, então eu punha um escritor russo que se chama Tolstói. Sim, mas pode ser qualquer um no mundo.
Então podia ficar o nosso escritor Essa de Queiroz e o russo Tolstói. Acho que ficavam os dois muito bem no primeiro lugar. Então, de todos, o Essa de Queiroz é o que está a ganhar para as duas. Exatamente. Exatamente. Mas o Tolstói também era capaz de votar logo nele. Ele escreveu A Guerra e a Paz, mas também há um livro dele muito bom para quem é grande leitor, que se chama Ana Karenina, e é muito interessante também. Vamos então para a última questão. Isabel Moreira, por favor. Isabel Moreira? Não, então vamos à Inês Batista. Já está. Olá, boa tarde a todos. Eu sou professora bibliotecária no agrupamento de escolas de Estremoz e gostei imenso desta atividade, realmente estou de coração cheio, foi uma tarde espetacular e eu só queria dizer é que os nossos alunos que estão aí presentes, temos aqui os 5 alunos presentes, eles tinham, além de algumas perguntas, houve um aluno que fez um rap sobre uma aventura em Evramonte, porque foi o livro que temos estado a tratar. Eles são alunos de 6º ano e estão naquela fase da história em que estão a tratar a situação que é retratada no livro, não é? Os absolutistas e os liberais, e então ele fez um rap que gostava de lhe oferecer. Como é que eu posso enviar para quem? Envio para a Isabel, como é que faço? Queria mandar, pode ser para o meu e-mail. Ele está aí, não sei se vão conseguir ouvir, ele tem o rap com ele. Então vamos ouvir. É o Lucas Fechamos com... Muito obrigada, Isabel, fechamos com ele. Então vamos lá, vamos ouvir o rap. Estou aqui, estão-me a ouvir bem? Sim. Só um segundo, já está. Lux Rapid. Yeah. L.O. 6º ano. Bolha literária. Em 109 na escola de Fernando Pessoa iniciou-se a amizade e a história muito boa. História essa que nos traz uma aventura, um dos melhores livros da nossa literatura. Ambas docentes de língua portuguesa. Do primeiro livro veio a saga sem surpresa. Isabela Assada e Ana Magalhães. Somos 6º A e somos todos vossos fãs. Uma aventura do sul até ao norte, no Alentejo. Uma aventura em Evramonte. Era a altura de férias, de carnaval. O dia estava bom e nada ia correr mal. Depois de um passeio ninguém ia prever a chegada à torre, o que iria acontecer. Um mal-entendido que os assustou no momento. Com o amanhecer podiam voltar no tempo. L.O. Presta atenção. Era tudo uma ficção baseada na história e com muita imaginação. 820, a Revolução. 2 anos depois, a criação da Constituição. Os miguelistas com poder absoluto e os liberais quebrando esse estatuto. É só um trecho da vossa criação. Um livro com história que fala da nossa região. Queria ter lido desde a escola primária. O livro é tão grande como os fados da Amália. É bom sentir as duas do nosso lado. Vocês estão para a educação como os golos estão para o Ronaldo. Agradecemos pela vossa presença. Estar convosco aqui é uma alegria imensa. 6º ano. É só isto. Eu não falei. Não disseram o meu nome. Francisco, olha, Francisco, não, tenho muita pena, sabes, porque houve muita gente que não conseguiu. Mas olha, vamos combinar uma coisa, as vossas professoras e professoras bibliotecárias podem vos inscrever outra vez e noutra altura podemos responder às vossas perguntas, combinado? Não, mas não disseram o meu nome mesmo. Francisco, eu já estive a falar. Então diz lá a tua pergunta. Já foi dito, era aquela porque escolheram os nomes. Os nomes das personagens? Sim. São nomes que nós gostamos, na aventura eram mesmo os nomes dos nossos alunos.
Eram nomes dos nossos alunos. Só mudámos o nome a uma das personagens femininas, que chamava-se Bárbara, e nós mudámos para Luísa. Os rapazes tinham mesmo estes nomes. E nós escolhemos dos personagens simpáticos, são nomes que nós gostamos, ou que são, assim, muito portugueses, ou nomes que soam bem. Os bandidos têm sempre os nomes um bocado parvos. Isabela Alçada, tinha uma pergunta que eu gostava de fazer. Mas temos de terminar, queridinhos. Agora temos mesmo de terminar. Professora, eu também gostava de fazer uma pergunta rápida. Queridos, não olha, fica para a próxima, está bem? Fica para a próxima. Desliguem lá os vossos micros. Vamos nos despedir todos. Terminamos com um final muito bom. Obrigada. Obrigada a todos. Foi os contratempos iniciais. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Nós gostamos muito. Obrigada. Volto mesmo, não tive dito nada. Obrigada.